Olá, caros alunos do primeiro ano, conforme prometido, eu trouxe hoje aqui para vocês um resumo, uma recomposição do conteúdo, dos conteúdos da apostila 1, unidade 1 e 2. Tá? Essa primeira apostila de vocês, ela não fala propriamente da filosofia, mas o primeiro capítulo ou a primeira unidade vai trabalhar o conhecimento, as formas de conhecer. Então, tem diversas formas de conhecer, né? Então, a gente pode conhecer através da informação, né? Do estudo e da sabedoria. Então, até falei um exemplo para vocês, a diferença entre, né? Se ter conhecimento e sabedoria. E receber informação. Então, receber uma informação, não necessariamente você tem conhecimento e muito menos sabedoria. Então, uma diferença, né? Então, você ter muita informação não quer dizer que você vai saber usar essa informação, né? Então, a sabedoria seria como se fosse uma maturidade do conhecimento, né? Então, você pode ter muito conhecimento, muita informação, mas não saber usá-la. Então, ou seja, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, né? Tem uma bagagem de conhecimento, mas não sabe usar esse conhecimento de forma adequada, né? A seu favor ou a favor de outras pessoas, né? E já, no entanto, tem pessoas que não têm tanto conhecimento, mas tem muita sabedoria, né? Então há uma diferença. Na apostila fala de sabedoria que seria com o tempo, você adquiria com o tempo de vida. Mas a gente percebe que existe pessoas que já, né, parece que já nascem sabendo, né, como muitas vezes a gente fala, né, até pela maneira, ou seja, pela maturidade que aquela pessoa tem. E na unidade 1 também fala sobre então as formas de conhecimento. Então, o mito é uma forma de conhecimento, né? Apesar de ser imaginário, mas é uma forma de conhecimento. O senso comum, que eu expliquei para vocês, que são hábitos, costumes de uma determinada região, de determinado lugar, né? A filosofia, né? Que é uma forma de conhecimento. A ciência e a arte, né? Então, a gente pode conhecer através dessas formas de conhecer. Tá? E também a unidade 1 fala sobre duas formas de teoria do conhecimento da filosofia, que é o ceticismo e o dogmatismo. Então, são duas correntes filosóficas do conhecer totalmente diferentes. Eu até coloquei para vocês, né? Então, dogmatismo seria o excesso de crença, né? Então, no dogmatismo há uma crença absoluta sem questionamento, e no ceticismo o contrário. Então não há, né, então a crença, né, numa verdade absoluta, né? Então seria a dúvida em excesso, como eu coloquei para vocês, né? E já na unidade 2 vai falar sobre a forma de conhecer, que é o mito, né? Então a mitologia, tá? Então, falo que é mitologia, que é uma narrativa imaginária, né? Ou seja, parte da imaginação, então totalmente diferente, né? Então não é racional. E o mundo, né, antigamente, lá na Grécia Antiga, era entendido através dos mitos, porque não existia na época a ciência, né? O desenvolvimento, né, de novos conhecimentos. Então o mundo era entendido e compreendido através dos deuses, né, dos seres mitológicos, né, ou seja, dos mitos. Então a mitologia é uma forma de conhecer e ela vem antes da filosofia, né? Então, antes da filosofia nascer, o mundo era entendido através dos mitos. E mito é uma narrativa imaginária. E quem narrava esses mitos era o poeta, né? Então, os mais conhecidos é Homero e Hesíodo. Então, a apostila ela fala sobre eles, né? Brevemente, mas fala. E assim, nos primeiros capítulos, a unidade 2 também fala sobre o mito de Narciso, né? Que tem uma música do Caetano Veloso que diz que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então conta a história de um rapaz, né, esse mito, a história de um rapaz que
estava caminhando, ao debruçar-se, né, sobre um lago, viu o seu rosto e apaixonou por si mesmo, né? Então, aí fala do seu ego, né? Ele ficou tão encantado com a sua própria beleza que ele chegou ali perto do lago, né? Foi chegando perto, caiu e morreu afogado. Então, o termo narciso é muito utilizado na psicologia, na psiquiatria, para designar uma pessoa narcisística, né? Ou seja, o ego está acima de tudo. Ou seja, aquela pessoa que nunca se ama, né? Mas coloca o seu ego acima de tudo e usando outros em seu benefício próprio. Tá? Então, a unidade 1 falou sobre conhecimento, né? Fala sobre conhecimento, a unidade 2 sobre uma forma de conhecimento que é os mitos, que vem antes da filosofia. Aí, na apostila 2, que a gente já começou a estudar, vai trabalhar sobre os filósofos da natureza, que aí já é realmente a filosofia propriamente dita, que é uma ruptura com essas crenças mitológicas. Não há uma ruptura totalmente, mas começa aí uma ruptura dessas crenças mitológicas e surge então a filosofia, que é racional, não é uma narrativa imaginária. Aí surgem os primeiros filósofos, que são os filósofos da natureza, né, que observavam as physis, né, a natureza, ou filósofos pré-socráticos. E aí, o próximo vídeo eu vou falar sobre os filósofos pré-socráticos, ok? Então, aqui foi um breve resumo da unidade 1 e 2. Se caso vocês tiverem dúvida, vocês voltem aqui nesse vídeo e assistam novamente. E lembre-se, alunos, leiam, tá? E leiam a apostila para vocês entenderem melhor. Até mais. Um abraço.